Olá, pessoal! Hoje o tema da aula é mapeamento estratégico do conhecimento nas organizações. Para isso, a nossa agenda começa com um alinhamento de gestão do conhecimento com a estratégia de negócio. Depois, vamos falar sobre o mapeamento de conhecimentos críticos, a interface da gestão do conhecimento agora com a gestão de processos, de projetos e de clientes. E por fim, vamos conhecer uma metodologia para mapeamento de conhecimentos críticos. Mas vamos começar agora entendendo sobre a interface que a gestão do conhecimento tem com a gestão estratégica, porque essa compreensão vai nos permitir entender melhor que a gestão do conhecimento existe para apoiar o negócio, onde serão empregados os esforços, iniciativas de gestão do conhecimento, por exemplo, pode ser tanto na operação, no desenvolvimento, no processo finalístico, ou em uma diretoria ou área, em projetos, no programa de transformação digital, ou até mesmo na organização como um todo. Esse esclarecimento inicial é importante, pois essa conversação estratégica de alinhamento da gestão do conhecimento com o negócio vai demandar dos indivíduos, né, dos colaboradores, conhecimento sobre o negócio, ao ponto de não apenas enxergarem a dinâmica da cadeia de valor e eventuais problemas, mas também reconhecer a importância do conhecimento tanto para o que ele representa, quanto para o papel que ele desempenha e o quanto ele é valorizado como um recurso. Então, começamos entendendo que, dentre as interfaces com outras gestões, a gestão estratégica ela tem um lugar bastante importante. Quando iniciamos a gestão do conhecimento, geralmente os gestores perguntam: por onde começar? Quais conhecimentos deverão ser trabalhados? Aí que a gestão estratégica consegue contribuir com essa visão do conhecimento, do que é estratégico para a organização. E a relação de contribuição, quando a gente fala interface, ela ocorre entre as duas, de forma simultânea. A gestão do conhecimento, ela se beneficia da gestão estratégica na organização, uma vez que ela vai possibilitar reconhecermos o conhecimento que de fato está relacionado à sua visão estratégica. E por outro lado, precisamos saber como o conhecimento pode ser um recurso importante em algumas práticas relacionadas à elaboração e o desenvolvimento de estratégias organizacionais. Então, tanto a gestão do conhecimento, ela ganha quando a organização já tem uma gestão estratégica bem estruturada, e também a gestão estratégica, uma vez que quando o conhecimento ele é visto como um recurso importante, ele, por sua vez, auxilia no desenvolvimento de novas estratégias. E aí, o conhecimento torna-se uma fonte de vantagem competitiva não para o agora, mas também para o futuro, como a gestão estratégica define bem. A situação que estamos hoje é uma situação A, e na gestão estratégica busca-se definir cenários, a gente reconhecer de fato qual é a situação B do futuro a longo prazo. Esse longo prazo pode ser até 2, 3 anos, não tem problema, mas é uma situação que ainda está por vir. E aí eu pergunto para vocês, com base nisso, todo conhecimento organizacional deve ser gerenciado? Bom, dei apenas um segundinho, mas vimos então que não. Vamos priorizar. Já falamos que o conhecimento crítico é aquele que tem uma relação que é relevante para a execução da estratégia, lembram? Então, nesse contexto, vamos ver que a variável estratégia de gestão do conhecimento, ela vai agrupar atividades que visam priorizar os objetivos de conhecimento. Mas, para a gente ter, então, essa noção, é necessário ter clareza quanto ao negócio.
o papel do conhecimento, onde estão os empregados, os esforços. Então, nesse contexto, a estratégia do negócio e a estratégia do conhecimento, eles se relacionam, é uma relação forte. E é necessário a gente identificar, então, quais os desafios de negócio e os desafios estratégicos relacionados. E ainda, quais os problemas de conhecimento que impactam esses desafios. Assim a gente consegue produzir o quê? Os objetivos de gestão do conhecimento. Essa reflexão, ela traz, né, respostas importantes para duas perguntas. Por que que a gente vai fazer a gestão do conhecimento e para que serve a gestão do conhecimento? Então, ambas perguntas estão relacionadas aos desafios de negócio e aos objetivos estratégicos relacionados. E assim, a partir da definição dos problemas de conhecimentos que, de alguma forma, impactam esses desafios, eu vou então definir então se eu vou criar, transferir, reter, o que eu vou fazer, aplicar o conhecimento. E aí, consequentemente, eu vou ter o quê? Benefícios para o meu negócio. Inovação e mudança, excelência operacional, crescimento, atendimento ao cliente. Então, eu defino o que é crítico a partir dessa visão do conhecimento, dos desafios e objetivos estratégicos da organização. Então, é uma etapa que vai buscar, então, a gente compreender essas duas variáveis e também definir o escopo de implantação. Eu posso, muitas vezes, implantar a gestão do conhecimento em toda a organização, em uma área, em uma diretoria ou unidade, ou apenas em um processo, projeto ou em determinado produto. E a partir daí, começa então a identificar os conhecimentos de maior impacto no negócio. Como que eu posso fazer isso? A partir do mapeamento dos conhecimentos críticos. Então, eu já defini onde vamos então iniciar a gestão do conhecimento. Agora, passamos então a identificar esses conhecimentos, no sentido de definir, de priorizar, compreender quais conhecimentos que devem ser o quê? Minimamente geridos para garantir de fato ali a sobrevivência da organização, a continuidade das operações. E ainda o gestor do conhecimento consegue estabelecer, então, quais cuidados cada conhecimento necessita. Podemos ainda ter como produto desse mapeamento um mapa de fato, indicando onde localizar os principais conhecimentos e quem detém determinado conhecimento. O processo de mapeamento, ele requer então a disponibilidade de tempo dessas pessoas envolvidas e muitas vezes também da autoliderança. Uma vez que vão ser realizadas entrevistas, workshops, reuniões de validação, o próprio mapeamento de processos. Algumas perguntas nos auxiliam, como: quais conhecimentos possuem natureza de relevância estratégica e complexidade de aquisição e retenção? Ou ainda, se a organização já possui o planejamento estratégico formalizado, é necessário então que esse gestor ele tenha acesso a informações como quais são os objetivos, quais são as entregas, riscos, os processos de negócio ali, a cadeia de valor. Então seria um primeiro contato com o que de fato é estratégico na organização. E aí, novas perguntas surgem, como: será que o conhecimento atual nos permite competir no curto prazo? Quais conhecimentos serão fundamentais, então, para a execução da estratégia, para satisfazer as necessidades, para contribuir com os resultados dessa situação futura da empresa? Quais são ou deveriam ser as prioridades relacionadas a conhecimento, dentre outras. E quando vamos realizar o mapeamento, ainda temos que entender que existem pelo menos duas abordagens, na qual a primeira, top-down, o conhecimento ele é mapeado considerando a hierarquia da organização. Um executivo principal que vai definir de fato, então, o que é prioridade ou não, qual conhecimento que necessita de atenção,
Qual conhecimento corresponde a uma categoria e qual que vai corresponder a uma subcategoria. Então temos por base a hierarquia e esse executivo principal. E ainda temos a abordagem bottom-up, na qual os conhecimentos eles são mapeados com a ajuda de gestores mais próximos, eh, dos especialistas e dos demais colaboradores. E assim podem ser construídas algumas tabelas que vão, de alguma forma, organizar essa estrutura de mapeamento dos conhecimentos críticos. Então, numa coluna, eu posso colocar quais são esses conhecimentos, depois, eu posso definir critérios de relevância, de indisponibilidade, critérios de proficiência, quais são as pessoas que detêm esse conhecimento, critérios também relacionados ao escopo do conhecimento. Se ele é transversal ou se apenas um setor, uma célula possui esse conhecimento. E para eu construir essas tabelas, muitas vezes é necessário eu fazer um levantamento, então, de todas as unidades que estão, né, relacionadas ali com o meu foco estratégico. Nessas unidades, então, eu posso fazer análise de processos, levantamento ali de hipóteses, entrevistas com gestores, e aí eu vou fazendo, então, novos ciclos de entrevistas, porque vai ser muitas vezes necessário, né, complementar, ter entrevistas adicionais. E por fim, posso criar, né, elaborar um workshop para fazer a validação desses conhecimentos críticos. Mas só lembrando que quando eu penso onde encontrar os conhecimentos, eles podem estar muitas vezes nos fluxos formais, que são os definidos de forma institucional, ou nos fluxos informais, onde as pessoas elas se comunicam e isso não é definido pela hierarquia da organização. Ainda falando sobre os locais onde podemos encontrar o conhecimento, eles podem estar na área ou no local de atuação das atividades daquele profissional, ainda em ambientes virtuais, muitas vezes em fóruns ou chats, ou ainda nos portais, ou também em eventos especiais. Então, quantas organizações elaboram seminários, reuniões, cursos? Então, vamos encontrar nos mais diferentes lugares. Entretanto, como vimos anteriormente, a partir do momento que conseguimos definir os principais processos organizacionais, temos então uma rica fonte de descoberta, de identificação dos conhecimentos críticos. Bom, então apresento mais uma interface que a gestão do conhecimento faz com a gestão de projetos. Vimos então anteriormente com a gestão estratégica, nas aulas anteriores com a gestão por competências, com a gestão da informação. Agora vamos ver com a gestão de processos. Para isso, vamos relembrar o que é um processo. Temos que um processo é um conjunto de atividades para o alcance de determinado objetivo. Mas temos nas organizações diversos processos. Estes que podem ser finalísticos, que são aqueles processos essenciais e que representam as atividades que uma organização desempenha para cumprir sua missão. Os processos de suporte, que também recebem o nome de processos de apoio, e são aqueles que entregam valor para outros processos, sejam processos primários ou os processos de gestão. Vamos ainda ver que podemos ter processos sendo considerado macro e ainda outros processos que vão ter subprocessos. Seria uma hierarquia de processos. Como nesse exemplo, temos econômico-financeiro como macro processo. Pagamentos, contábil, financeiro e tesouraria seriam processos desse macro processo. Ainda, se pegarmos o processo 1, referente a pagamentos, temos outros subprocessos, como nota fiscal, relação de despesas,
em relação a estagiários. Então, quando falamos sobre a gestão de processos e a sua relação com a gestão do conhecimento, está no fato de conseguirmos identificar os conhecimentos por meio dos processos e quando a gestão de processos ela é estruturada na organização, conseguimos então definir quais os processos críticos que vão consequentemente ter muitos conhecimentos que devem ser priorizados. Então, no sentido de colaboração em passar quais atividades, o que em cada atividade deve ser priorizado quanto conhecimento e quais os colaboradores ou até mesmo a documentação, os sistemas que detêm os conhecimentos críticos. Ainda vamos ver que os conhecimentos eles podem estar em projetos. Então, é mais uma relação, uma interface da gestão do conhecimento e a gestão agora de projetos. Temos que os projetos, eles produzem aquilo que nos interessa, que é o conhecimento. E para isso, muitas vezes é necessário entendermos o ciclo de vida do projeto, que a gente pode sintetizar na fase de iniciação, planejamento, execução, monitoração e controle e a fase de encerramento daquele projeto, para então conseguirmos definir onde se encontram os principais conhecimentos referentes a estes projetos. Então, vamos concluir que a criação de conhecimento no ciclo de vida do projeto, ele pode acontecer nas mais diferentes fases, como por exemplo, na iniciação, a grande compartilhamento de conhecimentos tácitos. E aí no planejamento, esses conhecimentos tácitos, muitas vezes, eles vão ter que ser formalizados, justificando então a criação e toda a elaboração das próximas etapas do projeto. E no fim, por exemplo, no encerramento, podemos ter a criação de novos conhecimentos por meio de lições aprendidas. Então, vamos revisar o porquê algum prazo não foi cumprido ou alguma sugestão de melhoria. Então, o projeto ele é considerado uma fonte rica também de mapeamento de conhecimentos. Ainda podemos destacar que muitos conhecimentos eles não se encontram na organização. Então, existe uma interface também, segundo o Fábio Carvalho, entre a gestão do conhecimento e a gestão de clientes. Por quê? O cliente, como o fornecedor, como o concorrente, que são fatores do ambiente externo, eles têm para a gente algo também que nos interessa, o conhecimento. Então, a relevância do conhecimento do cliente ela se torna ainda maior, uma vez que ela vai ser determinante para fazermos muitas vezes melhorias nos produtos, nos processos e diversas inovações, visto que a empresa ela precisa estar estrategicamente alinhada às demandas do mercado na qual ela atua. Então, se a organização possui uma gestão de clientes, utiliza um CRM, ela muitas vezes já obtém esse tipo de conhecimento que acaba norteando todo o processo de criação de novos conhecimentos na organização. Então, o relacionamento com o cliente, ele acaba sendo de alguma forma muito importante, uma vez que vai ajudar e determinar o que, quanto e como será produzido. Ainda podemos destacar que os conhecimentos, eles podem estar presentes em ocorrências. Ou seja, muitas vezes uma determinada organização tem um evento que não é previsto e muitas vezes esse evento ele vai trazer lições aprendidas ou até mesmo a identificação de melhores práticas. Ainda podemos ter conhecimento nos relacionamentos. Ou seja, quando falamos o relacionamento com clientes anteriormente, podemos também destacar que para a fabricação de produtos e serviços, temos relacionamento com
diversos outros fatores do ambiente externo, como parceiros, com fornecedores, e a organização precisa estar atenta a quais conhecimentos são relevantes e estão presentes nesses relacionamentos. Assim, para finalizarmos a aula de hoje, apresento para vocês a metodologia para mapeamento de conhecimentos críticos. Para a implementação de uma política estadual de gestão do conhecimento, o governo de Minas, em 2013, por intermédio da Secretaria de Planejamento e Gestão, ele firmou um acordo com o Instituto de Pesquisa, com o IPEA, uma vez que este é detentor de uma metodologia para o setor público e, com isso, criaram esta nova metodologia preconizando o levantamento de conhecimentos críticos por meio de processos estratégicos. E assim, eles partem dessa análise de lacunas de conhecimento. O que seriam essas lacunas? Na verdade, para identificar essas lacunas, vão ser então levantados os principais conhecimentos críticos que estão vinculados aos processos estratégicos, ou seja, o que a organização deve saber. E ainda tenho o que a organização sabe. Então, existe essa lacuna do o que eu deveria, ainda com o que de fato eu sei. E essa lacuna de conhecimento identificada que vai ser o norte para a estruturação de iniciativas de gestão do conhecimento. É uma vez que vamos identificar o que é crítico. E nesse contexto, como vimos em aulas anteriores, o conhecimento crítico é todo conhecimento difícil de ser recuperado, que reduz riscos significativos para a operação, relevante para a estratégia e que vai garantir a sobrevivência e relevância da organização. Assim, a metodologia ela é dividida em duas etapas. Na primeira, vamos ter a identificação dos processos estratégicos da organização, e na segunda etapa, que temos ainda 5 passos incluídos, será feita a definição dos conhecimentos críticos vinculados aos processos estratégicos. Então, nesse primeiro momento, vamos identificar os macroprocessos estratégicos para o alcance dos objetivos que consideramos estratégicos da organização, bem como suas atividades respectivas, e assim posteriormente vamos para o segundo momento em que iremos definir, priorizar, classificar os conhecimentos críticos. E caso a organização já possua uma gestão de processos bem estruturada, essa primeira etapa ela é concluída com maior facilidade. Então, no segundo momento, temos então a tabela onde vamos colocar os conhecimentos críticos identificados às atividades. Basicamente, os especialistas devem responder a seguinte pergunta: o que é preciso saber para executar a atividade apontada? Para facilitar o raciocínio dos especialistas, devemos orientá-los no sentido de que, sendo o conhecimento um ativo intangível, a informação torna-se representação do conhecimento. Nesse sentido, para fins de realização mesmo da atividade de mapeamento, é importante pensarmos em termos de o que quanto informações necessárias para a execução das suas atividades. Como exemplo, para a minha atividade relacionada ao fato de dar a aula, que está em um processo de ensino, se me perguntassem o que você precisa saber para executar essa atividade apontada, posso elencar diversos saberes que estão relacionados às informações, como, por exemplo, qual é a ementa dessa disciplina, quais as principais metodologias que podem ser aplicadas,
qual o perfil da turma, dentre outros. Isso são conhecimentos, saberes que são necessários para eu realizar a atividade de lecionar a disciplina. E ainda, dentre essa lista que pode ser imensa, é importante utilizarmos essa última coluna que se refere a atribuir peso, priorizar. Ao conhecimento mais importante e podemos colocar até o número 5 para elencarmos no máximo 5 tipos de conhecimentos que vamos trabalhar. Posteriormente, pode ser feita a avaliação dos conhecimentos críticos. E para isso, posso utilizar as réguas com a legenda em que o círculo amarelo demonstra a situação atual em que encontramos em relação a esse conhecimento crítico. O círculo laranja vai demonstrar a situação desejada. Então, entre a situação em que encontramos e a situação desejada, pode haver um gap, mas também eu posso já estar na minha situação desejada. Nesse caso, eu coloco um círculo verde, que demonstra que a situação atual do conhecimento, ela condiz com a situação desejada. E assim, por meio de 7 critérios, vamos analisar então o conhecimento crítico. Quanto à estrutura de pessoal vinculada a esse conhecimento, a situação de aquisição, criação do conhecimento crítico, a situação da codificação e organização do conhecimento. Então, nesse primeiro momento aqui, analisando a estrutura de pessoal vinculada, temos que, nessa análise, necessidade por profissionais. E nesse caso, a situação desejada se encontra no zero, onde a organização ela não quer ter essa deficiência em relação aos profissionais que têm o conhecimento, e só que a situação dela atual, ela está caminhando para o número 3, que significa que a equipe não é suficiente e a procura é intensa por mão de obra que detém esse conhecimento. Por outro lado, a disponibilidade de profissionais, temos que a situação atual da organização é que existe poucos profissionais qualificados disponíveis, ou os que existem não estão capacitados para trabalhar, mas a situação que desejamos é possuir profissionais disponíveis. Então, nessa escala de 0 a 5, o gestor ou colaborador que estiver sendo entrevistado, ele vai colocar quanto aquele conhecimento, a sua percepção e a análise da situação, da desejada, da atual, e se, no caso da desejada, ela já está sendo a situação atual, vamos colocar então a sinalização do círculo verde. Como nesse exemplo, num critério 3, onde vamos trabalhar a situação da codificação e organização do conhecimento, temos aí então a explicitação do conhecimento, grau de complexidade, grau de organização. E no caso do grau de organização, esta empresa, ela já tem que o grau de organização, ele é alto. Isso é a situação desejada e a situação atual. Por isso que ele já está sendo considerado verde e o conhecimento, ele possui então taxonomia, ele está classificado, organizado ou já está de alguma forma no ambiente e com fácil acesso. Então, a organização é estar satisfeita com a sua situação. Temos então ainda no critério 4, situação de compartilhamento, no critério 5, situação de proteção do conhecimento. Ainda vamos passar para o passo 3. Nesse passo, temos então um quadro resumo,
Uma vez que, a partir da análise empreendida acerca dos conhecimentos nas diversas dimensões apontadas, os especialistas atribuem então um nível de criticidade para cada critério. Ou seja, ele vai começar a analisar a distância entre os círculos laranja e o círculo amarelo. E quanto maior essa distância, ele vai atribuir um valor mais alto, como 3 para muito crítico, ou seja, a situação desejada ela está muito distante da situação atual. Ele pode colocar, se não tiver tão distante, o numeral 2 para crítico, 1 relativamente crítico e 0 para não crítico. No caso do 0, é de fato já estarmos na situação desejada. Assim, vamos para o quarto passo, onde vamos caracterizar as informações. Nessa etapa, os conhecimentos classificados na primeira fase, né, de 1 a 5, né, na verdade, no passo 1, são analisados pelos especialistas temáticos do ponto de vista das fontes, agora. Ou seja, o formato, a origem, e verificamos então como que se encontram em livros, em base de dados, em manuais, em documentos internos, e quem são os detentores desse conhecimento. Então, qual unidade ou quais os colaboradores que possuem esses conhecimentos críticos. E assim, fechamos então na quinta etapa, no quinto passo, que a partir da análise, então, pelos especialistas temáticos no passo 3, são agora adotados, então, filtros sucessivos para priorização dos conhecimentos críticos, de modo a selecionar e focar as iniciativas de gestão do conhecimento. Então, o que podemos concluir que é um processo que demanda esforço da organização, dedicação, visto que as organizações possuem inúmeros processos e nesses processos ainda serão desdobradas as atividades que, por sua vez, vamos ainda associar os conhecimentos. Então, como por exemplo, nessa organização, na Serasa, o mapa estratégico, ele foi construído por meio de 30 entrevistas realizadas com diretores, gerentes, coordenadores. No primeiro momento, identificaram então 197 conhecimentos que estavam em 27 áreas de conhecimentos, mas apenas 8 dessas 27 foram priorizadas. No segundo caso, temos a Natura, que também realizou um mapeamento, não com a metodologia anteriormente apresentada, mas que identificou 100 conhecimentos, sendo 2 priorizados para caracterização. Então, temos que a complexidade de fazer a priorização, ela se dá nos demais diversos contextos. Cabe então os gestores e toda a equipe ter um envolvimento e comprometimento com o processo. Bom, fechamos a aula de hoje. As principais referências utilizadas foram estas e o material gerado, ele é exclusivamente para fins acadêmicos, sendo proibida a sua reprodução.